Meu nome é Lorena Rocha, eu sou crítica, cofundadora da Indeterminações junto com Gabriel Araújo. Também trabalho com um monte de coisa, programação, etc, etc. Sou uma mulher negra, de pele clara, mais ou menos, né? Mas no Brasil. Estou com o cabelo trançado, com os cachinhos loiros, vestida com a blusa preta, de um ombro só, calça branca. E estou muito feliz assim da gente estar realizando essa segunda sessão aqui no IMS, que a gente chamou, né, de dedicar uma sessão a quem dizia não gostar de cinema. E antes de passar também para tanto o Gabriel se apresentar, a Mariana também, que está aqui do nosso lado, e já dar início à fala, eu queria aproveitar aqui que eu estou com o microfone aberto, né, para primeiro falar algumas questões e também como o bate-papo da gente está sendo gravado para o YouTube, né, reforçar mais uma vez, né, que a Indeterminações é esse projeto que a gente está tocando e desenvolvendo desde 2021, com várias frentes, né? A gente inicia tudo com muita vontade de pensar a crítica de cinema, né? Mas a gente entendendo a crítica num lugar muito expandido e que foi desembocando no lugar da pesquisa, no lugar da programação e da curadoria. E desde o nosso projeto de restauração do filme Um é Pouco, Dois é Bom, um longa-metragem de 1970, dirigido pelo Odilon Lopes, eu acho que teve uma mudança também de chave um pouco para o que a gente faz enquanto plataforma. E é um prazer imenso a gente estar apresentando hoje aqui, nesse fim de ano, desse ano que nunca acaba, né, e que sempre tem uma novidade para a gente. É mais um projeto de restauração, agora em parceria com o Instituto Moreira Salles e o apoio da Mnemosine Serviços Audiovisuais. Um projeto que foi desenvolvido, né, no Rio de Janeiro, na Mapa Filmes do Brasil, com finalização da Link Digital, sob coordenação técnica da Débora Butrucci, que, além de uma amiga nossa, né, muito parceira de trabalho, né, também esteve no projeto do Odilon Lopes. E eu queria compartilhar alguns trechinhos, né, porque essa sessão é dedicada a Luísa Maranhão, e o convite também a Mariana Quinn. Primeiro porque a Mari tem uma incursão entre o cinema e o teatro que a gente acha super interessante e acho que enriquece, né, pensar também o trabalho da Luísa Maranhão dentro desse lugar da poética, né, de uma possibilidade de criação que aparece nesses filmes. E não só isso, né, esse destaque do trabalho que essa atriz negra trouxe e que, de alguma forma, os dois filmes conectam uma passagem temporal muito importante da carreira dela, que é justamente um lugar que a gente está nomeando aqui, né, de triunfante no cinema novo, no sentido que ela foi, de fato, reconhecida como uma atriz, né, fundamental, né, e não por acaso ela está em filmes muito conhecidos, como A Grande Feira, como Assalto ao Trem Pagador, Barra Vento. E, para a gente, enquanto plataforma, isso faz parte do nosso programa, em algum sentido, também, primeiro, né, de alguma forma, lançar luz para lugares que não estão necessariamente muito evidentes ou auto-evidentes no que a gente pensa enquanto uma cinematografia, um ponto de partida para pensar o cinema negro. E o segundo é que também nos interessava buscar nessas filmografias mais desconhecidas dela, talvez outras possibilidades de pergunta mesmo, de desenvolvimento de um pensamento, né? Então, talvez fossem escolhas mais fáceis, digamos assim, a gente trazer Barra Vento, mas a especificidade desse filme, do Boi de Prata e do Colagem, né, cria novas formas, não novas formas necessariamente, mas novos pontos de partida para começar uma conversa. Então, eu estou muito feliz e ansiosa para ouvir também o que a Mari trouxe nesse encontro com os filmes, né? E, nesse sentido, para a gente como eu falei no início, a Luísa Maranhão é uma dessas atrizes negras ainda pouco pesquisadas no Brasil, né?
E isso também talvez tenha a ver com a própria recusa da Luísa, que depois de um tempo, né, por ali entre a década de 80 e 90, ela teve um auge na década de 60, e nesse momento ali ela sai do Brasil e sai de cena, né? E me parece que isso, de alguma forma, afetou, né? Se a gente for colocar em paralelo, por exemplo, o destaque que hoje a gente olha para Zezé Mota, Ruth de Souza, né, Léa Garcia, que inclusive acabou de ter uma retrospectiva dela realizada no CCBB, a gente vê uma diferença de como essas mulheres negras aparecem, né, hoje. E eu acho que essa recusa da Luísa de alguma forma, deixou isso marcado, né, uma dificuldade de acompanhar esse rastro. Então, houve um movimento de uma pesquisa que a gente fez muito rapidamente em jornais, porque parecia que era ali um primeiro material possível para entender o que é que a gente tem de registro dessa mulher, se a gente não encontra, né, muito fácil isso. Não tem vários artigos, não tem uma grandes pesquisas, né, que a gente consegue perceber de outras mulheres negras que atuaram nesse mesmo período, às vezes, inclusive, com os mesmos diretores. A gente tem uma diferença, uma assimetria de como a Luísa aparece. Então, eu vou ler esse trechinho. Não sei se o Gabriel vai já comentar alguma coisa depois, e aí eu passo para a Mari, tá? Só mesmo para a gente ambientar, porque eu acho que pode ser um lugar comum possível para a gente começar a conversa. E a gente decidiu também, de alguma forma, escrever em tom de carta, então depois eu recomendo vocês fazerem a leitura, não só desse texto, mas o texto de Amandira, né, também atriz, performer, que deu sua graça e luminosidade para fazer o Grace, do Leonardo Moura Mateus, que estreou esse ano, e também do Everton Belico, que é um outro parceiro, né, assim como a Mari também, que está acompanhando a plataforma e colaborando com a plataforma desde o início. Então, esses dois textos estão tanto na revista do IMS como no site, e no site também da Indeterminações. Vou ler um trechinho aqui e já passo para Gabriel. Luísa Maranhão. Teu nome se repetiu por diversas vezes em diferentes jornais nas décadas de 1960 e 70. Barra Vento, Assalto ao Trem Pagador, Gangazumba. A deusa negra do cinema brasileiro. A cantora que preparava um show com Wilson Simonal e um LP. A modelo que alçava voos em passarelas italianas. A mulher que não encontrava maquiagem de sua cor em terras estrangeiras. Eli Azevedo te chamou de baiana gaúcha. Alex Vianney, por sua vez, de Sophie Loren, em negativo. Nos palcos de teatro, destacaram sua voz rouca ao substituir Nara Leão em Liberdade, Liberdade, do grupo Opinião. Você esteve em Recife, na Praia de Boa Viagem, por ocasião da peça, e mencionou que acreditava que o cinema novo consolidaria o cinema brasileiro ao redor do mundo. Entre alguns anúncios de publicidade, a canção do Negro Amor, dirigida por Zósimo Bubu, também chamou a atenção. As linhas deixaram escapar sua posição política crítica à ditadura civil-militar que atravessava. Será que você tem uma cópia do texto que Nelson Rodrigues escreveu sobre ti no Roteiro do Rio, em 1963? Uma colunista lamentou quando não te escolheram para ir a uma das edições do Festival de Arte Negra de Dakar. É verdade que Augusto Rodrigues escreveu a canção Mundo Triste após ver você cantando enquanto pintava um retrato teu? No cantinho da página do jornal, afirmavam que Luísa Maranhão iria defender a tal música no segundo Festival da Canção Popular, em 1967. Zezé Mota, em outra matéria, disse te ter como inspiração. Seu talento e trabalho como atriz, sempre em destaque, não aparecia entre as linhas sem qualquer elogio, ainda maior suas feições, seu corpo negro, sua sensualidade. Fotografias tuas nas páginas dos folhetins encarnam justamente a contradição dessas histórias de sua biografia, que são imaginadas através de manchetes, entrevistas e críticas de cinema desse recorte temporal. A mistura entre admiração, exotismo, fascínio, respeito, desejo, racismo e orgulho.
A ambiguidade ao retomar esses momentos da tua vida de multiartista parece ser própria daqueles e daquelas que construíram a história do cinema brasileiro com, apesar, através de sua negridade. Controverso também é dedicar uma sessão de filmes a quem, desde o início, dizia não gostar de cinema. Mas como revisitar as proposições estéticas e os seus modos de atuação, se não olhando novamente para as obras que você colaborou? Então, acho que é um pouco com esse terreno do que a gente desconhece, do que é possibilidade, que eu acho que a gente inicia essa conversa. Eu esqueci de apresentar os intérpretes que estão aqui, e eu agradeço, inclusive, a presença. Vou pedir, Gabriel, se estiver com material aí, e a gente segue. Espera aí. Lorena me pegou de surpresa, gente. Gente, desculpa, porque é muita informação. Amiga, não tem. Você tem fácil aí? Só um segundo, gente. Aqui. Efraim Canuto, homem negro, de pele retinta, magro e alto, cabelos curtos, louros, olhos grandes e sorriso largo. Obrigada, Efraim. Vanessa da Silva, mulher negra, cabelos crespos, óculos com hastes douradas, uso brincos. Obrigada. Bem, gente, boa noite. Sou Gabriel Araújo, cofundador da Determinações. Sou um homem negro de pele clara, cabelo crespo, não necessariamente grande, mas também não está curto agora. Estou vestindo uma camisa e uma calça pretas, junto com um casaco rosa bem berrante e um tênis branco. É curioso que conheci Luísa Maranhão com Barra Vento, né? De Glauber Rocha. Inclusive, também o primeiro filme do Glauber que eu vi. Então, é muito... E é engraçado citar Barra Vento, porque eu acho que também traz um pouco dessa dinâmica contraditória e complexa que a gente, enquanto plataforma, deseja trabalhar, que é entender que existe um cinema e existe uma criação artística para além da vontade de um diretor, de uma diretora, enfim, de quem, em tese, está ali realizando e orquestrando todo o filme, né? Porque Barra Vento é um pouco isso, ele coloca essa dualidade entre uma pretensa ideia de progresso neoliberal, muitas das vezes, na figura desse intelectual que está chegando ali numa região de pescadores, contra a tradição daquele local e as pessoas daquele local e aquilo que acontece ali. E justamente nesse, sei lá, entrecruzar das coisas é que se desenrolam, é que saem muitas faíscas daquilo que poderia ser esse encontro, ou aquilo que ele produz enquanto matéria, enquanto estética e tudo isso. Porque existe uma vontade, eu diria, intelectualizada de fazer com que... Me perdi no meio da conversa. Mas, enfim, de tentar trazer, assim como agora, né, no Boi de Prata, uma ideia de mundo e de progresso que não cabe àquela região, e, ao mesmo tempo, existe uma tradição que está ali resistindo e conseguindo driblar todas essas vontades colonizadoras, muitas das vezes, por meio de uma tradição mesmo, né? De uma tradição, de uma ancestralidade, se é que dá para usar essa palavra, pela força do trabalho e tudo isso. Então, quando a gente está olhando, enquanto plataforma, para o cinema negro, para além dessas figuras dos diretores e trazendo esses filmes para cá também, é uma vontade de reconhecer, hoje especificamente na Luísa Maranhão, mas também no Antônio Pitanga, e, enfim, diversas outras pessoas que povoam e povoaram essa história, uma espécie de presença diante dessa ausência que é muito cobrada, né? Olhar para a história do cinema brasileiro e observar o que essas presenças estão transformando, o que essas presenças negras, né? Bom citar, bom declarar, estão transformando naquelas histórias. Então, acho que os filmes de Luísa Maranhão e a presença dela nesses dois filmes em específico nos ajudam a desvincular um pouquinho, a deslizar um pouco dessas interpretações e a complexificar um pouquinho mais o discurso, que é um pouquinho dessa vontade assim, que a gente está querendo fazer hoje a partir dessa conversa. Então, já para iniciar, vou apresentar a Mari,
que é, além de uma grande amiga, jornalista, pesquisadora, doutoranda e mestra em meios de processos audiovisuais pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, mestre em curadoria cinematográfica pela Elias Querejeta Escola, na Espanha, curadora de curtas-metragens da Mostra de Cinema de Tiradentes 2023 e 2024, curadora do Cabeira Festival Audiovisual 2022 e 2024, da Mostra de Cinema de Ouro Preto 2024 e da Mostra de Cinema de Belo Horizonte e Cine BH 2024. Foi selecionadora de filmes brasileiros da 27ª edição do Fórum Doc BH, Festival do Filme Documentário e Etnográfico, da 24ª edição do Fest Curtas BH, em 2022, na qual idealizou a mostra paralela Filmes Decoloniais, junto comigo, né, que foi massa aquela experiência, e da 29ª edição do Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, em 2018. Participou da 10ª edição do Critics Academic do Festival de Cinema de Locarno, em 2021, e pesquisa autorias, representações e recepções cinematográficas vinculadas à raça, gênero, classe, colonialismo e decolonialidade, sobretudo no cinema brasileiro. Por isso é uma honra te ter aqui com a gente fica super feliz. E também convidar vocês, né, para participar dessa conversa mesmo, com perguntas, ideias, sugestões. Acho que tem muita coisa que dá para a gente destrinchar a partir desses 2 filmes. Oi, boa noite a todas e todos e todos. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, nossa, estou um pouco nervosa, porque, primeiro, que o Indeterminações, acho que é a plataforma de crítica e pensamento sobre cinema negro e negros do cinema e crítica negra que eu mais me identifico e admiro. Então, é realmente uma honra minha de estar aqui. Então, isso me deixa, ao mesmo tempo, entusiasmada e, ao mesmo tempo, um pouco com muita responsabilidade de fazer um negócio legal com uma plataforma que eu acho muito interessante. Segundo, porque essa sessão ela é muito difícil de comentar, porque vocês só colocaram 3 décadas do cinema brasileiro juntas. E décadas que aconteceram muitas coisas, e vocês sabem disso, já rolou nos 2 comentários. E o Gabriel e Lorena são críticos e curadores e pesquisadores, então eu sei muito do gesto curatorial também, de colocar na abertura da sessão esse curta-metragem, Colagem do Davi Neves, de 1968. E aí o curta-metragem ele dá um tom para a sessão, e para o filme que a gente vai ver depois, Boi de Prata. E aí o caminho de um comentário vai ser tentar percorrer o tom que vocês deram para a sessão, que eu achei muito bom em termos curatoriais, mas em termos de comentário dificulta um pouco a nossa vida, mas é lindo o gesto. Podia não ter comentário, que a gente já teria tido a sensação da viagem e força das temáticas que vocês quiseram trazer, pensando aí uma varredura de 3 décadas do cinema brasileiro, que aconteceram muitas coisas. Essas décadas são 1960, 70 e 80, né? Então, vamos lá, vamos tentar percorrer. Eu acho que eu vou fazer uma fala que complementa coisas que Lorena e Gabriel já trouxeram. E vou tentar cumprir um tempo aqui também, que eu sempre tenho dificuldade. Bom, acho que o que há de significativo... Antes, já está começando, tá, o comentário da sessão, identificar que o Indeterminações está fazendo isso tudo que Gabriel e Lorena falaram com essas sessões aqui no MS, mas, para mim, está muito evidente também uma questão de indeterminação da linearidade narrativa dos filmes que vocês querem programar e escolhem. A sessão anterior foi um filme do Fernando Cone Campos, que é Uma Negra Chamada Teresa, um filme estranhão, maravilhoso. Lorena e Gabriel estão à frente desse restauro do Um é Pouco, Dois é Bom, do Odilon Lopes, que abre a década de 70 com a produção de realizadores negros, e que é um filme estranhão, muito interessante, lindo, maravilhoso. E hoje a gente assistiu esse filme, Boi de Prata, filme estranho, maravilhoso,
Então, assim, mais do que a indeterminação com relação a essas questões todas de raça no cinema nacional, há uma proeminência da questão formal e cinema que vai reger, o que eu estou entendendo já rege a relação de vocês com restauros de filmes e tal, e vai reger essas sessões. Então, isso é importante de dizer, porque faz diferença para o tipo de comentário que eu vou conseguir fazer sobre o filme, né? A questão formal é proeminente. Bom, reconhecido isso, temos, então, uma sessão programada que abre com o curta de 68 do Davi Neves, e que é um curta que vai mobilizar trechos, cenas, né, de vários filmes do cinema novo da década de 60, e vai falar isso, a voz off, a narração do filme fala, né, do cinema novo, e a narração do filme fala outro termo que, para mim, é importante para tentar começar esses comentários, que é o homem brasileiro, por exemplo. Chamar o Antônio Pitanga, ou os personagens do Antônio Pitanga, de o homem brasileiro, e isso vinculado a cinema novo não é trivial, não é qualquer coisa. O Davi Neves é considerado também um autor do cinema novo. Tem quem coloque dentro, tem quem não coloque sempre. Às vezes aparece um autor novo, dentre os vários nomes, ou os principais nomes, mas o Davi Neves está ali. E não é à toa, então, que ele está citando ou tentando fazer uma releitura por meio desses filmes, de alguns filmes importantes para essa primeira década do cinema novo, e associa isso a determinados atores que vão ser nomeados, né, tratados de forma nominal e não necessariamente pelas personagens dos filmes que estão sendo mobilizados. Isso também é importante, e é importante como gesto também. Da curadoria, de começar um filme que faz isso, traz a presença nominal e física dos atores, Antônio Pitanga e Luísa Maranhão, junto a um cinema chamado Cinema Novo, e demonstrando que o Antônio Pitanga está sendo mobilizado ali como o homem brasileiro. Isso, em si, já é muita coisa, tipo, já dá vontade de falar, gente, já estou cansado só de pensar em percorrer. Isso, em si, é muita coisa. O que eu acho que é interessante pensar a partir disso, então, do curto, eu juro que vou chegar no Boi de Prata e espero que tudo faça sentido. São alguns insights possíveis, né, de leitura, mas é uma sessão difícil de comentar, eu acho. Mas, por isso, demonstra, talvez, a potência da sessão também. Bom, o que é interessante comentar, então, pensando essas pirâmides do curta colagem, que a gente está falando de cinema novo, atores negros, homem brasileiro. E aí, em 1965, como está no texto, vocês colocaram no texto, né, de apresentação da curadoria da sessão, o Davi Neves, e na divulgação também da sessão tem um pequeno parágrafo que vocês apresentam esse fato, né, da biografia do Davi Neves. O Davi Neves escreve, em 1965, uma tese que se chama O Cinema de Assunto e Autor Negros no Brasil, que foi apresentada na 5ª resenha do cinema latino-americano, realizada em Gênova, na Itália. Nesse texto, ele defende, esse autor do filme Colagem, que a gente viu, e um autor do cinema novo, defende que existe um cinema de assunto negro acontecendo no Brasil e que vai se dar com isso, que é o surgimento do cinema moderno, cinema novo. E aí, como origem de uma fenomenologia, ele diz que esse cinema de assunto negro é a origem de uma fenomenologia do que seria um cinema negro no Brasil. Isso que eu estou falando tem muito a ver com indeterminações. Eu acho que vocês estão em diálogo contemporâneo com essas coisas históricas que aconteceram, né? Comentários sobre como que surge um cinema negro, o que define. Então, em 65, um diretor, um cineasta branco, que também fazia críticas, que é o Davi Neves, já escreve sobre isso e vai debater isso na Itália, coisas de brasileiro e de cinema. E aí ele chama atenção para a existência de cinema de assunto negro e como uma fenomenologia do que seria o cinema negro no Brasil. E ele está falando, então, de um cinema que é composto, para ele, por filmes que estão trabalhando esse assunto negro, como Aruanda, do Lee Duarte Noronha, de 1959 e 1960, como Barra Vento, do Glauber, que é de 1962, considerado o primeiro filme do cinema novo e o primeiro filme da carreira do Glauber. Tem aí um imbróglio, né, dessa história do Barra Vento, porque é um roteiro que o Glauber assume a partir de um início de filmagem
do Luiz Paulino, isso em si também já é um assuntão. Bom, e aí depois ele fala de outros filmes que compõem essa fenomenologia e esse cinema de assunto negro. Ele fala de Integração Racial, do Sarraceni, de 1963, fala de Ganga Zumba, do Cacá Diegues, de 1963 1964, e fala de Esse Mundo é Meu, do Sérgio Ricardo, 1963 1964. A gente está no começo da década de 60, é considerado o começo do cinema novo. Alguns autores dividem a história do cinema novo em 3 fases. 2 fases na década de 60 e uma terceira na década de 70. Tem quem nem coloque os filmes da década de 70 dentro desse projeto do movimento, né, vanguardista, cinema moderno brasileiro. Mas tem isso de, no começo da década de 60, 62, o Barravento marcar o começo do cinema novo, mas tem o Aruanda antes também marcando, dando o tom do que seria pelos curtas-metragens, e tem o 5 Vezes Favela também, que também é um marco para isso, num longa composto por vários episódios de curta-metragens de vários cinemanovistas, né? Então, a gente tem aí alguns filmes que vão marcar esse início do cinema novo, e isso é importante para pensar que corporeidades estão sendo colocadas na tela e entendidas como povo brasileiro, ou homem brasileiro, ou, num bojo de uma discussão que vinha da década anterior, o que é o popular brasileiro ou o nacional popular brasileiro. Necessariamente o que o filme do Davi Neves está mostrando para a gente, e ele é o autor desse texto e considerou esses filmes que eu listei aqui, é que muitos dessas personagens que vão ser o povo brasileiro são negras, né? É a evidência que a gente está tendo. Ele não escreveu isso, eu vou tentar chegar num argumento sobre isso, mas é a evidência que a gente está tendo. Bom, é importante dizer, o filme Colagem está mobilizando alguns desses filmes que eu mencionei, que ele fala que são essa fenomenologia de um cinema negro no Brasil. E aí, por exemplo, no filme Colagem temos Barravento, temos Ganga Zumba, temos A Grande Cidade, do Cacá Diegues, e os atores Antônio Pitanga e Luísa Maranhão ali performando em alguns desses filmes, que são essa gênese, cinema novo, cinema de assunto negro, segundo o próprio Davi Neves. O que é interessante pensar também com relação a isso, eu vou fazer isso agora, mas vou continuar falando um pouco dessa discussão já na década de 70, depois. Mas, antes de falar da década de 70, o que é interessante pensar é que essa proeminência dos atores, e eu sei, né, das coisas de indeterminações, das pesquisas da Lorena, das pesquisas e preocupações de Gabriel também, deles dois juntos em Determinações, essa proeminência dos atores performando na tela e sendo negros, dão para a gente a possibilidade de pensar que os atores negros também compuseram essa história, que é criar o cinema novo. Isso não é algo que é normalmente vocalizado, tipo, em termos historiográficos, não se fala assim do cinema novo, mas a gente pode pensar isso do cinema novo. Uma das pessoas que falam tanto isso é o Noel Carvalho, professor da Unicamp, que tem uma tese importante sobre Zósimo Bubu. E o que dá para a gente pensar a partir disso, dos atores do cinema novo, negros, é que, então, se eles estavam na frente da tela sendo o povo brasileiro e não estavam necessariamente fazendo os filmes sobre o povo brasileiro, que são filmes feitos por autores brancos, é pensar um pouco como essa participação borra a ideia de autoria, já que muitos dos atores, não muitos, alguns dos atores do cinema novo que são negros vão ser os precursores de um cinema negro literal, em termos de autoria negra, da década de 70, especificamente. Entre eles, o Antônio Pitanga e o próprio Zósimo Bubu. São atores que estão performando o povo brasileiro nos filmes do cinema novo e, necessariamente, por conta dessa incursão e por conta de um diálogo nesse universo, vão ser autores de filmes, sendo negros, também na década de 70. Mas, para além dessa incursão direta na autoria, eles serem diretores de filmes, o que a gente pode pensar com relação a essa presença dos atores? Estou procurando aqui um trecho de uma coisa que eu não sei se eu vou achar a referência direta, mas tem uma vertente de estudos de atuação que chama estudos atorais. Os estudos atorais pensam a presença do ator no cinema
E a presença do ator como autoria. Uma das pessoas que estuda os estudos... Só que os estudos autorais eles são olhados pela via um pouco assim do cinema mais mainstream. Só que eu vou me apropriar rapidamente, porque é bom para pensar a questão da participação do ator não como passivo na relação com a direção, mas como alguém que imprime também energia para um filme. Eu acho que um ator e um montador acaba com o filme ou levanta um filme, né? Para além da figura do diretor. Então, mas pela via dos estudos autorais, o que a gente pode pensar? Num artigo do Pedro Guimarães, que já trabalhou conosco, e é professor da Unicamp, e acho que é uma das referências para pensar a atuação no cinema e os estudos autorais na perspectiva de um brasileiro, né, de um pesquisador brasileiro de cinema. O Pedro escreve em um artigo assim, sobre os estudos autorais. No conjunto de constantes formais e temáticas, nas escolhas de papéis, nas relações de proximidade com determinadas estéticas e realizadores, pode-se encontrar manifestações de autoria por parte dos intérpretes. Aí eu me lembro, pensando justamente a figura do Antônio Pitanga no Cinema Novo e no filme Colagem, que o filme dá essa dimensão do que o Antônio Pitanga foi, quantos filmes fez, a energia de atuação física dele na tela. Eu lembro que o filme Pitanga, do Beto Brandt e da Camila Pitanga, de 2017, é um documentário. Nesse filme, o Cacá Diegues faz uma menção ao tipo de atuação do Antônio Pitanga, e ele fala assim, a atuação do Antônio Pitanga nos filmes dele, né? O Antônio Pitanga fez vários filmes do Cacá Diegues. E o Pitanga fala assim, o Cacá Diegues fala assim, o Pitanga é aquela mocinha espivitada que sai dançando por conta dele. É um anarquista? Ele não é propriamente um anarquista. É, acima de tudo, uma pessoa que bagunça o mundo com sensualidade, com o espírito do corpo. Durante o documentário, o que a gente vê é justamente uma cena da grande cidade, tem cena da grande cidade no Colagem. Uma das cenas da grande cidade, que é o final do filme, em que, basicamente, o Pitanga dirige a cena. E as pessoas do documentário estão falando isso. A cena não foi o Cacá Diegues que dirigiu, o Pitanga escolheu pular por cima da câmera, e ele faz toda uma movimentação que faz a cena. Assim. Então, é como pensar essa energia dos atores mobilizando esse cinema, e necessariamente os atores negros que não eram os diretores na época, né? E não pensá-los como passivos. O que eu acho interessante de saber, para além do texto do Davi Neves, é que, nos anos 70, o texto do Davi Neves, então, lá do Cinema de Assunto Negro, né? Nos anos 70, mais especificamente em 1979, o Orlando Senna, um outro diretor e crítico da época, publica um outro texto no qual organiza 3 fases com relação à representação do negro no cinema brasileiro. E aí tem uma pequena divergência, um adendo à perspectiva do Davi Neves, que é a seguinte: ele vai falar das 3 fases, tal, e ele fala que a última fase seria justamente o cinema novo, e que, para ele, o cinema novo faz com que a presença do negro nos filmes seja uma metáfora do povo, pobre, favelado e oprimido. Então, para o Orlando Senna, que é diferente da defesa do Davi Neves, o Davi Neves não problematiza a questão até aí. Ele fala, o cinema novo é um vanguardista de esquerda. Para o Orlando Senna, o negro no cinema novo, como um cinema vanguardista de esquerda, tem a sua racialidade submetida às lutas ideológicas e políticas que marcam o período. Então, é como se a racialidade do negro não viesse em primeiro lugar, a problemática racial. Essa problemática está a serviço de uma questão ideológica desses filmes dessa época. O que eu acho interessante pensar é o porquê que isso acontece. Vai ter um autor que escreve sobre o movimento negro no Brasil, e ele fala, talvez possa ser uma forma de a gente ler isso, que a postura dos cineastas com relação ao negro, né, desses cineastas com relação às personagens negras, possa ter a ver, esse lance de eles não colocarem a racialidade em primeiro plano, né, ter a questão de classe em primeiro plano e o negro como representante de classe e revolucionário, possa ter a ver com o fato de a maioria dos militantes e intelectuais brancos de esquerda da época não assimilarem bem a luta contra o racismo, sob uma retórica de dispersão do alvo a ser combatido, uma retórica de divisão do proletariado.
né? Então, isso é uma perspectiva também que a gente tem que ter em mente, né? Tem um porquê disso em termos do debate sobre as questões de classe da época e isso mobilizado pelo cinema. Gente, isso é só sobre o curta. Eu vou falar muito rápido sobre o longa, mas porque essa contextualização faz uma diferença para chegar no longa, justamente. Primeiro, assim, o longa, eu acho ele muito lindo em termos de fotografia e direção de arte. É uma direção de arte do Walter Carvalho, feita na década de 80. O filme é de 80. E aí o Walter Carvalho, a gente já viu ele em outros trabalhos, né? A gente sabe do que ele fez depois, mas é interessante pensar que ele fez esse filme. Eu acho que o longa... E aí, antes de falar da estética do longa, eu vou dar fazer uma pequena colocação historiográfica básica de contexto, porque o filme Boi de Prata teve uma exposição ano passado no Rio Grande do Norte com imagens dos bastidores do filme, imagens feitas pelo Walter Carvalho. E aí por conta disso, foi noticiado algumas coisas sobre o filme. E aí saiu uma reportagem na Tribuna do Norte falando o seguinte: entre novembro de 1978 e janeiro de 1979, Ribeiro Júnior, diretor, filmou a maior parte das cenas do filme na zona rural de Caicó, no Rio Grande do Norte. Durante os anos 1979 e 1980, o filme foi montado. Boi de Prata foi um dos primeiros filmes produzidos pelo modelo de regionalização da produção, implementado pela Embrafilme em 1976. Mas, ao contrário do que era previsto pelo contrato com a Embrafilme, o filme nunca foi distribuído para os cinemas do país. Depois de algumas pré-estreias e participações em festival, caiu nas sombras e no silêncio das prateleiras da estatal de cinema até ser resgatado em 2019. Então, isso daqui, a sessão, ela está nesse levantamento do filme, me parece, depois desse histórico, né? A gente poder ver essa projeção tem a ver com pensar o quanto esse filme ficou apagado desde a época que foi lançado junto à Embrafilme. Isso é uma coisa. Aí agora eu vou para o filme. Eu acho o filme bonito, fotografia do Walter Carvalho, direção de arte, né, também parece. Direção de arte, né, na verdade. E aí eu acho que o filme tem alguns contrastes muito marcados, que é começar com o céu, depois a gente vai para céu e morro, são os primeiros planos do filme, depois só pedra. E aí me parece que esses contrastes marcam uma entrada em algo que vai ser a dureza da temática ou a dureza do ambiente, uma certa aridez. Essa dureza ela vai aparecer em alguns momentos depois. Tem uma cena, por exemplo, que a personagem Maria, da Luísa Maranhão, está com uma pedra na cabeça, ela está falando algumas coisas que contrastam com a imagem da pedra na cabeça, né? Ela está falando coisas de flor ou de bem viver. Eu não lembro muito bem todas as coisas, mas eu tenho a sensação de que o filme usa muitos contrastes para evidenciar a dureza e talvez a dicotomia de classe que vai se dar durante a narrativa. Mas isso se dá desde o começo, né? Depois tem uma outra cena no meio do filme que é falando de poesia e um cacto aparece na tela, por exemplo. Eu acho que o filme trabalha com contraste dentro dos planos, mas também entre planos. Depois desses primeiros planos de céu, depois céu e morro, e depois pedregulho do ambiente ali árido, a gente tem o contraste da entrada da personagem do Eloy, contrastada com o Tião. E a gente vai entendendo que assim são dois mundos muito diferentes que a gente vai ver e que vão se encontrar, só que assim me parece que desde o começo está anunciado que não vão se encontrar bem, né? Porque é muito dissonante. O que a gente está vendo é o Eloy com a Beatriz no carro depois de cheirar uma carreira de cocaína. Eles são essa burguesia, né? Pelo que eu entendo, o filme não mostra isso, mas é essa burguesia, né? Que a gente está falando. A cocaína é uma droga específica, imagina uma droga dessa nessa época, né, nesse ambiente entre rural e urbano, talvez de onde eles venham. Então, a gente está sendo apresentada a isso, enquanto a outra personagem está ali numa peregrinação toda ensanguentada, num ambiente cheio de carcaças e tal, né? Então, acho que tem um contraste dado desde o início de uma não conciliação possível
aridez e contraste muito extremo, me parece. E aí isso vai se desdobrar no filme. A gente está falando de um filme que é sobre luta pela terra, ou disputa por terra para a exploração de mineral. Então, a abundância na aridez, que está posta desde o começo. A abundância, eu acho que é o mineral num ambiente muito árido, você tem que escavar, mas há uma disputa por aquela terra. Isso é uma coisa. Acho que o que eu mais queria tentar fazer era olhar para talvez Barravento e esse filme, porque eu tenho a sensação, como a curadoria faz esse arco temporal, e a gente começou lá na década de 60, eu tenho a sensação de que esse filme, ao ser terminado, filmado entre 78 e 79, como a gente viu, e ser terminado em 80, ele pega algumas coisas do que vem antes. Algumas evidências disso são, por exemplo, o momento que a Bea, né, Beata que ele chama? A Beatriz, ela pega a arma e fala assim para o Antônio Vaqueiro, guerrilheiro, ela fala, guerrilheiro, vou te matar. Como que ela fala, gente? Esteja preso, guerrilheiro, vaqueiro. Por exemplo, ela faz um contraste entre guerrilheiro e vaqueiro, que é um contraste possível nos filmes da época anteriores, né? Anteriores a essa época, já que a gente ainda está na ditadura, uma abertura gradual, né, para a democracia. Está em 80. Bom, por exemplo, menciono o guerrilheiro. Por exemplo, uma outra imagem que é a personagem do Tião, estou falando certo, né, gente? No Pau de Arara, depois que o Antônio Vaqueiro é morto. Pau de Arara, filme dessa época, é a metáfora ou a chamada meta-história para a questão da tortura. Assim. Então, não tem como... Assim, como esse filme tem muitas outras coisas que não são parecidas com os filmes que vêm antes, ao mesmo tempo tem alguns elementos. O que eu acho interessante é uma coisa que o Gabriel começou falando. Enquanto o Barravento está na cartela, que o dilema do Firmino vai ser voltar para o vilarejo dele, Caiçara, e achar que a cultura afro-brasileira aliena a luta social para sair daquela vida, o que está acontecendo aqui num arco histórico que é o final, final depois do cinema novo, tem quem considere a década de 70 já não filmes do cinema novo, não. O que está acontecendo aqui é que o Tião sai de dentro de um boi para matar o Eloy. É que a personagem da Luísa Maranhão, ela é 3 personagens, né? Ela é Maria, ela é cabocla, Jurema, e ela é cigana. E ela faz toda uma espécie de reza e proteção para conseguir com que o Tião fique vivo. Me dá essa sensação, a montagem paralela ali das rezas, né? A questão também da contaminação sonora no filme eu acho muito interessante. Então, o que a gente tem aqui, diferentemente do que acontecia no primeiro cinema novo, chamado primeiro cinema novo, que é essa primeira fase, é uma aceitação de fato do popular como possibilidade de luta com relação à classe que é contrária ao popular do rural, né? Porque a questão também aqui, que é diferente de muitos filmes do cinema novo da década de 60, é que não necessariamente esses filmes se voltaram para o rural. As questões 5 vezes favela, grandes cidades, são também urbanas, das desigualdades. Mas aqui a gente está no meio rural. Mas a gente está num meio rural que não vai negar o popular, e o popular afro-indígena, que eu acho também uma outra camada interessante desse filme, que não vai estar em toda essa releitura aqui, o indígena, ou essa mistura, né, essa amálgama das matrizes culturais, ela não se apresenta. Então, o popular afro-indígena ganha proeminência e ajuda a luta. Ele não impede ou ele não aliena para a luta, ele ajuda a luta. Óbvio que há interpretações diferentes de Barravento, o Ismael Xavier tem uma interpretação de que as imagens vão para um lugar e o discurso do filme vai para outro, e eu concordo também com isso, mas há um projeto ali da cartela inicial do Glauber querendo falar que a religião aliena o povo, apesar de estar retratando o popular. Então, acho que o filme faz uma outra curva. Não, o filme faz uma outra curva. E, gente, acho que é isso que eu vou falar por hora, para tentar abrir para o debate, porque é muita coisa. Obrigada.
Eu acho que é isso. Essa curva temporal é desafiadora, mas eu acho que a gente chegou no bom lugar. Como a gente está com pouco tempo, eu acho que a gente já pode abrir, né, para perguntas e comentários. A gente tem 10 minutos. Então, por favor, alguém quer fazer lá atrás? Quer fazer? Gente, enquanto chega o microfone lá, eu acho que a Cristina está ali? Tá ali. A Cristina Amaral que fez a vinheta da gente, muito chique. Bem-vinda e obrigada, Cris. Leon? Leon. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Leon. Eu acho que tem uma palavrinha que, quando eu estava assistindo Boi de Prata, ficou batendo na minha cabeça, que é, meu Deus, esse filme é muito Nordeste, acima da Bahia. Assim, é tipo, ele tem uma série de coisas que são muito indeterminações mesmo. Assim, ele tem uma série de coisas que são incontroláveis, assim, de uma certa maneira. Assim. E é muito curioso que é um filme que está tentando delimitar uma aresta do território. Né? Tipo assim, aquela muralha de pedra, para mim, é muito uma imagem muito específica dentro desse filme. Mas o que eu queria falar, acho que convergia com a fala da Mari, e, num certo sentido, parece que a programação de vocês para essa sessão, Lorena e Gabriel, tem uma coisa que é a imagem da Luísa Maranhão nas personagens que tem dentro do curta e dentro desse longa, assim, parece que elas estão em ressonância, né? Tipo assim, elas são personagens que estão, tipo, eu não consigo deixar de pensar quando eu assisto Boi de Prata numa certa comunicação direta também, para além do barra-vento, mas com um tipo de percepção da própria atuação da Luísa, assim, de tipo, para o que Luísa é convidada e o que Luísa faz, assim, também, assim, tipo, para o que naquele momento, e até mesmo 20 anos depois, né, tipo assim, para o que Luísa é convidada a atuar, assim, tipo, e eu acho que é algo que está extremamente em convergência. Só que essa aparente convergência que parece ter umas... É até curioso que o Boi de Prata é um filme que está o tempo todo montado em paralelos. Tipo, desde o princípio, assim, ele tem isso, né? Só que eu acho que são paralelos, assim, pensando a corporeidade da Luísa ali, que tem uma falsa semelhança. Tipo, para mim, tem uma coisa que eu ainda não consigo decifrar na presença dela no Boi de Prata. Para, sei lá, o que é pedido... É até curioso que no Colagem o filme termina com ela em silêncio sorrindo, assim, tipo, isso é... E aí parece que, tipo, ver esse sorriso e aí ir para o Boi de Prata, tipo, é um filme que ela está constantemente falando e de maneiras muito não racionais, assim, tipo... E para mim é muito raro ver a própria Jurema ser algo que é tipo convocado dentro do nosso cinema, assim. Tipo, a Jurema é tipo um lugar de ciência e entidade que não se fala muito assim, tipo esse norte assim. E quando o Boi aparece é muito curioso, assim. Eu acho que agora eu estou com a fala toda desorganizada, mas o que eu estou querendo dizer é que eu acho que por isso que no começo eu fiz uma coisa que talvez eu disse algo meio essencialista, que é dizer que, nossa, esse filme é muito Nordeste acima da Bahia, que é um perigo falar isso numa sessão como essa. Mas o que eu estou querendo dizer é que, desde o princípio, o filme evoca um tipo de presença e corporeidade, com esse paralelismo dele, que você até mesmo no final, você não sabe se de fato é o Tião sendo o miolo do boi. Tipo, eu tenho uma sensação que o Tião está até incorporando o miolo do boi, assim, sabe? Eu tenho muito essa sensação, assim, porque ele está na casa, ele está depois fugindo com o carro, e ele está no miolo, assim. Então tem também uma extracorporeidade que não está só no Tião. A própria personagem da Luísa Maranhão é essa figura que está, tipo assim, 3 corpos em um, assim. Então, tipo assim, a presença desses personagens é algo extremamente fugidio, assim. Você não tem uma materialidade, tipo, pera, onde essa pessoa está? Então, e aí, Mari, pegando também o que você falou, vem esse lugar do território, assim, que parece que é uma presença imanente ao território, assim. Então, tipo, eu tenho uma certa sensação no filme que o território também provoca uma inconstância da presença dessas pessoas, assim, sabe? Um lugar meio telepático
de transferência, assim, tipo, assim, desse próprio poder. E não à toa, tipo, é isso, a Jurema é convocada, a própria Cigana Salomé é convocada. Mas era isso, gente. Não falei nada, mas falei algumas coisas. Falou várias coisas. A gente pode mais um comentário, dar um tempinho mais de alguém quer fazer mais algum comentário? Eita. Já Vamos pega juntar os aqui dois. o... Mas é doido, só rapidinho, como essa dualidade também transparece na própria semelhança física, né, entre Tião e Eloy. Eu super confundo os dois em alguns momentos. Por favor, se apresenta e pode falar. Prazer, meu nome é Nalayaba. Eu tenho duas perguntas que eu acho que entram em consonância com a pergunta que veio antes. Uma é sobre a Luísa Maranhão, no início do filme, ser mencionada como uma participação especial, como alguém que, enfim, é uma atriz importante que está em cena. E aí eu fiquei nessa dúvida se, no momento que o filme estava sendo produzido e estava sendo lançado, se existia esse olhar mesmo do público para ela num lugar de... É isso, talvez essa personagem seja muito importante, porque é uma pessoa muito importante representando essa personagem. Então, mesmo que a narrativa seja construída em volta de dois homens, ela que é a participação especial. Então, eu fiquei pensando nisso, nessa construção. E aí, a partir daí, a outra pergunta era sobre essa construção de tempo que não é linear no filme e que enfim, fica uma cena sobre a outra e você fica pensando assim, onde que está no tempo o filme, ele vai e volta. Então, eu fiquei pensando nessa construção talvez um pouco, enfim, espiralar, e fiquei pensando na Leda falando sobre o teatro negro brasileiro que estava acontecendo nesse período. Enfim, de como essa construção estava acontecendo em paralelo no teatro e no cinema negro. Enfim, é isso. Obrigada. Eu vou já passar o microfone e a gente responde e já encerra. Pode passar o... Boa noite, gente. Eu sou o Danilo. Eu fiquei pensando, gente, que é uma ideia, assim, uma sensação, que se o filme é sobre a disputa territorial entre a colonialidade e uma comunidade local, e ele é sobre uma resistência de como isso é feito, e ela é uma resistência negra, uma resistência afro-brasileira que ela é claramente centro-africana. Então, a Luísa Maranhão ali, ela é uma enganga, né? Ela é como se fosse o xamã que coordena essa resistência. Então, acho que conversa um pouco com a fala de todo mundo. E se ela é essa pessoa, e o nome do filme é Boi de Prata, eu vejo ela como a personagem principal, apesar de não estar direcionado, não ser isso que o filme mostra. Então, é como se ela tivesse em segundo plano, por trás, mas que orquestra como o filme caminha e decorre, né? Então, eu fiquei pensando que, sendo enganga, ela pode ser mais que ter mais que uma expertise, e como o amigo falou, ali no miolo do boi ou não. E a outra coisa, ela é o próprio boi de prata, porque se o boi de prata é esse símbolo de libertação de um povo, e esse símbolo misterioso, que é total a personagem dela no filme, eu fiquei pensando como ela, nesse lugar do boi de prata, e conversa um pouco com o que você falou, Mari, sobre, né, racialidade, luta de classe, como que os diretores usavam esses temas para chegar lá. Era isso. Eu vou só responder rapidamente e vou passar o microfone e já finalizar por conta do nosso tempo. Sobre isso da participação especial, é muito interessante que nos jornais, né, a gente vai ver muita notícia da década de 60 e o comecinho de 70 ali, por conta da filmografia dela, e quando vai para o final de 70, início de 80, tem vários jornais que anunciam que está sendo feito um filme chamado Boi de Prata, no Rio Grande do Norte, e que vai contar com a participação da Luísa Maranhão, que fazia muito tempo que não estava fazendo filme. A grande estrela do cinema novo retorna ao cinema com o Boi de Prata.
Então, aí sim, eu acho que tem essa coisa que Danilo falou, de uma estrutura, que eu acho que a Luísa baliza, e tem uma coisa muito diferente, que eu acho que esse contraste, que foi um contraste da própria sessão, né, vendo agora também os dois filmes juntos, em tela grande, que é no sentido de um registro que a gente tinha muito efervescente, muito evidente da Luísa nesse filme, da cinematografia do Cinema Novo, e como reaparece num outro lugar, que, inclusive, em relação às atrizes, que são seus pares ali, né, suas referências, porque até a Zezé Mota, na entrevista, fala que viu a Luísa Maranhão atuando e queria ser atriz, né? Em alguma maneira, é muito diferente para o que essas outras atrizes fizeram na mesma época. Então, eu acho que o gesto também de juntar isso, e por isso que eu falei no começo, né? A gente pode partir de outros lugares, é possível. E aí, sim, unindo o que todo mundo falou já para passar, tem uma dimensão do lugar da Jurema, de fato, para esse filme, né, que é também um culto e uma ciência que é muito circunscrita no Nordeste, e, de fato, essa dimensão negra e indígena ela é indissociável, né, e é por isso que o tempo ele se move de outra forma, e me parece também que, nesse sentido, ela realmente pode ser várias, assim, porque até a dimensão do sonho, que foi uma coisa que talvez Leon pincelou, ou da gente não saber em que plano, no final das contas, será que a morte foi uma morte física ou uma morte imaginada, né? Uma morte possível numa outra esfera, né? Que não é essa material que a gente conhece, e onde ali tudo é possível. Então, eu acho que tem essa dimensão de como a Jurema é encarnada na Luísa, e ela está por todo lugar, por isso que a Luísa está por todo lugar. É falso dizer que esse não é um filme protagonizado por ela, porque, de fato, é. Então, o esforço aqui, quando Mari acentua o início do filme, o Colagem diz que são atores e atrizes negras, e a gente passa para Boi de Prata, é para fazer isso, e por isso que é homenageá-la na sessão, né? Então, é um pouco nesse caminho que a gente quis percorrer aqui e reverberar. Já vou passar a fala para Mari e Gabriel para a gente encerrar. Mas obrigada, gente. Nossa, gente, quando chegou no filme, né, que é o principal, eu não consegui mesmo. Da dimensão de tudo que tem, e gostaria de falar também, mas eu acho que o debate traz tudo isso. Assim, eu acho que essa dimensão da Jurema e da onipresença do que são essas personagens feitas pela Luísa Maranhão dão a dimensão da importância da atriz, né, atuando ali, que é uma importância que também se contrasta com muitos dos filmes do Cinema Novo, porque aqui não só ela não está necessariamente numa questão física de aparência, como a diva, não é diva negra, como você falou, que a deusa negra do cinema brasileiro, né? Há momentos assim que a gente pode questionar exatamente que tipo de construção é essa, né? É muito diferente do registro de Gangazumba, é muito diferente do registro de Barravento. Em termos de beleza, da elevação dessa beleza, é impossível deixar a Luísa Maranhão feia, né? Mas assim, aqui está um outro acionamento, uma outra preocupação corporal, até de despojamento da atriz, em termos do que ela foi alçada nos outros filmes, e a centralidade que tem a personagem frente ao que são as centralidades de personagens masculinas negras nessa luta de classe levada pelos negros em outros filmes do Cinema Novo. Aqui, a grande conjuradora, né? Ela é conjuradora de toda a mística que vai possibilitar que o povo vença em alguma instância, ou que não morra totalmente sucumbido por esse explorador do território. Literalmente, né? Ela que fornece a Jurema para o Tião, e aí ele vai para uma viagem que dura quase 6 minutos no filme. Ela que está ali na montagem paralela, que é muito importante esses momentos de montagem paralela, eu acho, no filme. Garantindo que, quase na emboscada que o Tião vai morrer, cheguem os outros do território, matando todos os inimigos. É ela que vai estar ali curando o Tião depois desse momento. E assim, nada linear, né? A gente não sabe exatamente quando aconteceu, mas mais ou menos isso. E é ela que vai estar ali também na casa, fazendo alguns rituais, que aí eu acho que também tem uma questão de Leda, que eu vou finalizar com ela, fazendo alguns rituais, para a gente chegar naquele final.
E isso de a morte se dá de dentro do boi, minimamente, de vir a morte do Eloy de dentro do boi, é uma configuração muito diferente da interpretação do primeiro cinema novo com relação ao, de fato, o popular. É como se você falasse assim, a Jurema, o boi, a manifestação popular afro-indígena, porque basicamente é isso, né? Lélia Gonzalez vai falar lá, tudo que a gente chama de popular é basicamente afro-indígena no Brasil, e é isso, né? Popular atenua essa presença, a palavra popular. Mas a manifestação popular é o que vai fazer o povo vencer. É um registro muito diferente. E no centro da manifestação, a conjuradora de toda essa energia e da mística é uma mulher interpretada pela Luísa Maranhão. Então, assim, uma mulher negra que se desdobra para o afro-indígena, assim, é muita coisa, e que tem muito a ver com a racialidade negra nordestina também, eu acho, que é muito Brasil também, e é muito indeterminações, de fato, Leon. E aí, para fechar, essa ideia do que eu acho muito lindo no filme, que a gente poderia falar que dá embarramento também, mas aqui, por conta da questão cultural, da Jurema e do afro-indígena, levando o povo para uma emancipação e para a luta, e vencendo o inimigo de classe, digamos, é muito evidente que tudo que é essa força da manifestação cultural afro-indígena, do boi, inclusive, cria cena no filme. Cria cena. E as cenas da Jurema, as cenas da Maria, as cenas da cigana, em termos até de performance ritual, que é algo que a Leda coloca, isso é mise-en-scène, só que é cultura também popular. E, para alguns, no meio dessa história do cinema novo, para outras alas, vai ser o que aparece nos documentários do Nordeste, dessa época, entendeu? O interesse por o povo para achar esse popular que cria uma cena, cria uma mise-en-scène em si, que desdobra a narrativa também, né? O boi, os rituais da personagem da Luísa Maranhão. Então, enfim, acho que era esse o comentário final. Agradeço muito o convite, estou muito feliz. Acho que foi bem linda a sessão. Parabéns, gente. Foi doido. E ouvindo vocês também, não, enfim, vocês aqui, mas vocês aí, eu acho que complexifica um pouquinho mais dessa discussão. É isso. Enfim, para pensar essa não linearidade, eu acho que a gente tem que citar o nome de Severino Dadá, né, que assina a montagem de Boi de Prata. Enfim, montador gigantesco do cinema brasileiro. E pensando na sua questão, Danilo, uma coisa super breve, assim, porque é isso, né? A última imagem que nós temos a Luísa, ela meio que em cima de uma grande pedra, com esse pôr do sol meio bonito por trás. E ela não está necessariamente junto com o povo que está caminhando com o boi na cena final e junto com o Tião, que está ali transmuteado entre diversas cenas. O que talvez também seja um indicativo, sabe? De que ela esteja ali de alguma forma, ou ela esteja ali materializada nesse animal de alguma maneira, porque acho que a mesma coisa que o boi está representando para aquelas pessoas que estão naquele lugar, a Maria dos Remédios, essa personagem, também representa para o filme, né? Essa maneira como tudo é orquestrado e tudo é... Enfim, como esse fantástico aparece e transparece na imagem. É isso. Vá rápido, Leão. Amigo, pega só o microfone, porque a gente está gravando. Não, tem só uma questão que no Bumba Meu Boi, o boi nasce, ele é abençoado e ele é morto. No filme, tem uma quebra disso, assim. Por causa que ele também está quebrando uma lógica da própria ancestralidade da festa do Bumba Meu Boi, assim. Dentro do boi, o miolo do boi mata o Tião, assim. Tipo assim, não é o boi que é morto, assim. Então, tipo assim, até pensando na lógica da ancestralidade como força motora dessa revolução, está numa lógica muito subversiva, assim, que é tipo assim, a própria ancestralidade em si está no movimento de corte dela também, assim, desse filme, assim. E isso para mim é uma coisa muito louca. Obrigado. É isso, gente. A gente continua conversando lá fora, que a gente tem tempo, já estourou o tempo, muito tempo. Vai ter a reprise dia 29 de dezembro, às 18 horas, ingressos a R$ 5 e R$ 10. Venham, convidem, acompanhem a programação do MS, está muito especial. E ano que vem a gente está aqui de novo, se tudo der certo. Muito obrigado, gente. Obrigada.